Se o meu substrato for grande, a minha irrigação é tranquila, uma vez por dia. Se o meu substrato for pequeno, eu tenho que irrigar 5. Começou aqui, influencia aqui, e no final eu tenho que olhar para o que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, se eu tenho pouco, 3 litros, 5 shots de irrigação por dia. E 640 watts. Se eu tenho 480, 240, ele não vai secar tanto. Então, de 5 shots, 3 shots no coco tá ok. Ou seja, cara, isso vai influenciar nisso, que vai influenciar no que você tá usando aqui em termos de setup, tá? Quando eu falo disso, velho, a gente também tem estratégia de rega, porque não é só o nutriente que vai bombar a tua planta, etc. Você também pode usar a rega e o dryback a seu favor. Aqui a gente traz, na verdade, um aspecto, né, do crop steering, que é o gerenciamento de manejo de cultivo, que diz respeito às regas aqui, vegetativa e generativa. Isso é até muito legal, porque o pessoal da Athena até aplica muito. Aqui a gente já aplica, cara, naturalmente. E eles falaram desse tema. Eu, achei super legal. Porque pouca gente fala disso. E isso faz uma puta diferença, dependendo do teu setup de cultivo. Por exemplo, cara, na vega, a gente naturalmente rega com mais frequência. Não deixa secar tanto o substrato. Por quê? Com isso, cara, eu vou promover crescimento. A minha planta tá sempre comendo. Então ela vai sempre crescer. Eu nunca vou estressar ela. Já na generativa, a gente faz ela naturalmente na flora, que é aquela coisa, nas primeiras semanas, vamos deixar secar mais, e aí rega, para quê? Para ela ter um estiolamento menor, porque quando você seca mais, ela estiola menos, não cresce tanto, e naturalmente a gente faz isso sem ter a menor ideia que já existe um estudo e uma estratégia desenvolvida empiricamente sobre este tema. E ela traduz exatamente, cara, qual que é o resultado da tua rega vegetativa ou da tua rega generativa. Rega vegetativa, como o próprio nome diz, é a rega de vega. Você quer promover crescimento da planta, tá? Ramificação. A generativa, a gente já parte de um dryback maior. Você vai tentar secar o substrato um pouco mais para aí vir com a saturação, e com isso você vai fazer algumas coisas. Você vai promover uma planta talvez um pouco mais compacta, ou seja, menos estiolamento nas 2 primeiras semanas de flora e mais formação de botão. Então ela vai começar para o crescimento, forma botão. E aí você vai ter mais pontos de flor dentro do teu crop. Seguindo adiante, né? Quando a gente fala aqui de características, né? A gente está falando que na rega vegetativa, né, o VPD ele está mais baixo ali, a gente está mais brando, né, rega de vega. A umidade está baixa, o EC do substrato ele está mais baixo porque você está regando com mais frequência, e com isso a gente está promovendo, né, esse preenchimento, o crescimento da planta. E durante a floração, porque, cara, a gente usa a rega de vega no meio da flora. Vou explicar para vocês. Mas a rega de vega no meio da flora promove o quê? Crescimento, bulking. Na flora, ela não cresce para cima, ela cresce a flor. Então, se a gente usa a rega vegetativa na flora, a gente vai promover massa de flor. Isso é no começo. No meio. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente tem o quê? Estímulo vegetativo e o desenvolvimento de produtividade, né? de flores. Consequentemente, mais peso, mais produtividade. E quando a gente está falando da generativa, VPD mais alto, ou seja, você já está pancando ali, o EC vai ficar mais alto porque ele seca mais, né? Ele saliniza ali alguma coisa e se satura de novo. Então vem o saldo anterior, mais o que você está saturando, o EC vai ficar mais alto, mas ele ajuda na formação de botões e em seguida no amadurecimento. Por quê? A planta fica ali, secou, ela está sem comer. Quando você satura de novo, ela come tudo que ela pode. E com isso a gente vai ter formação de botão no começo e preenchimento de botão no final, porque a gente usa essa coisa de dryback maior no começo da flora. Para quê? Planta mais compacta, mais botão. E no fim da flora, para a gente ajudar no amadurecimento, porque os botões já estão formados e a gente passou aqui, ó, o meio da flora inteira com essa rega aqui, só engordando nossas flores. Aqui, por exemplo, a gente está mostrando, né, num ciclo de vega de 4 semanas, você vai usar a rega vegetativa na vega. Você tá ali irrigando sempre, não quer estresse, coisa e tal. Quando a gente vai florir, cara, no começo
a gente dá sim esse dryback maior, faz a rega generativa para causar um estresse maior, evitar crescimento vertical, ter esse menor espaço entre os entrenós e aí fazer o braço mais compacto e formar mais botões. Passaram as 2 semanas de stretching, aí eu entro no bulking, preenchimento. Aqui eu volto a fazer régua frequente. Eu quero substrato saturado sempre, para que ela esteja sempre comendo. Por quê? Aqui eu já não tenho mais crescimento vertical. O meu crescimento é de flow. Então aqui eu vou regar direitinho, fazer alimentação contínua, estratégia de irrigação diária, não vou deixar secar o substrato nunca para ela ficar sentida, não. Eu quero ela ali gordinha, bicho, sentada no sofá, controle na mão, assistindo o jogo da NBA, tomando cervejinha, pipoca e engordando. É isso. Porra, chegou no final, acabou o jogo da NBA, irmão, condicionamento pro próximo. Aí eu começo, seca o bicho. Por quê? Por que eu vou secar mais aqui no final? Isso vai ajudar no quê? Quando eu seco mais, ela volta comendo tudo, né? E o que eu quero no final? Eu quero tirar acúmulo de sal de substrato. Então eu entro, dou um dryback maior, ela volta comendo tudo e eu tenho uma redução do acúmulo do sal no substrato muito mais eficaz. E aí na última semana eu entro com flush também, pau. População que se fala no meio de rega vegetativa, você foca só no nutrientes de rega. Não, eu tô falando, nutrição de flora é a mesma. Aqui é a tua estratégia de rega, é o quanto que você vai deixar secar o substrato para saturar, para irrigar ele de novo. Imagina que aqui eu tô regando uma vez ao dia, então ele tá secando bastante de um dia para o outro. Aqui eu começo a regar ele 2 vezes ao dia, ele nunca vai ficar seco, até a sexta. Na 7ª eu começo a regar ele de novo uma vez ao dia. Então ele vai secar de novo. Secou mais, eu tô buscando uma característica, que é menos crescimento vertical, mais botão internó daqui para frente. Que parou o crescimento, é só desenvolvimento de flow, eu não quero que ela estresse mais. Eu quero que ela fique lá, como eu falei, no sofazinho, controle remoto, tal, gordinho ali, ó, pau, assistindo a NBA. Ela vai ficar de boa até aqui. Quando chegar aqui, amigão, vamos começar o treinamento agora de novo. E aí, pau, deixa secar mais. Pra quê? Pra que quando ela volte, ela, pau, coma tudo ali. Ou para que quando volte fique mais fácil, até para o flush limpar e colocar o excesso de sal para sair pelo runoff, tá? Então, com isso, cara, assim, não é só a comida, não é só a lâmpada, mas como você rega e, cara, como isso faz diferença, galera. Então, essa estratégia de rega é uma coisa que pouca gente fala. A gente ainda tem um mercado muito amador aqui no Brasil. Sem críticas, óbvio, eu acho que é o cenário. Pouca gente aqui teve realmente a oportunidade de ir para esse ambiente comercial, profissional, etc., em outros países, e você ter uma visão diferente de como é o cultivo. Aqui, geralmente, você chega numa loja, não é o caso daqui, mas geralmente ninguém questiona o que você quer comprar. Mas o que você precisa? Então, cara, é importante que a gente estude, para que a gente se capacite e comece a investir certo, comprar, vamos dizer, os equipamentos corretos. E principalmente para quem quer seguir carreira com isso, eu acho que agora em maio a gente vai ter um marco muito bacana no Brasil, que é a regulação do cultivo de cânhamo, que não é o CBD, galera. Tem muita gente falando, pô, vamos montar invernadeiro para cultivar flor e tal. A gente não sabe. Pode ser que a Anvisa libere flores e cânhamo, pode ser que seja só cânhamo. Se for só cânhamo, não tem invernadeiro, aí é campo, aí é colheitadeira, ninguém vai se aproveitar de nada disso, a não ser a grande indústria, que aí realmente é um cultivo de escala. Se essa regulação for para flores e cânhamo, a gente vai ter aí talvez um cenário muito positivo para associações e outros negócios de cannabis medicinal, de CBD, que estejam para começar. Mas eu acho que é um marco super importante para o mercado e, inclusive, cara, para a gente começar a profissionalizar a mão de obra aqui. Isso é muito complicado. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer trabalhos no Paraguai e às vezes, porra, eu tive que levar a mão de obra da Colômbia para lá, acreditem, porque não tinha. E às vezes a gente fala que, poxa, não, tem uma pessoa aqui que tá querendo ir, e ele, porra, é super experiente, cultiva há 5 anos, coisa e tal, pô, legal, mas o que o cara faz? Não, o cara tem 8 lâmpadas em casa. Não, calma. Teu amigo já gerenciou
10 mil plantas, 200 quilos por invernadeiro, 1,8 toneladas, a gente está falando de $1 milhão. Teu amigo já cuidou disso? Pô, não, ele faz em dó na casa dele. Não, mas e aí? Não, porque ele já tá dando dica, me pediu um invernadeiro não sei o que e tal, e parará. Eu falei, cara, calma.